Será que isto faz algum sentido de todo? E quem é que são as melhores pessoas para nós perguntarmos isto? São os arquitetos que ganharam os concursos que nós lançámos com pressupostos desta natureza, onde nós perguntámos nos concursos o que é a nova Bauhaus europeia, era o que nós perguntávamos. O que é esta cidade mais sustentável? O que é esta cidade mais inclusiva? O que é esta cidade mais bela? É uma nova maneira de construir ou não? De zero. É uma nova maneira de pensar ou não? Nada se imaginou depois da Bauhaus? Realmente a grande revolução foi há 100 anos atrás e hoje em dia pensamos todos da mesma maneira ou não? Esta ideia e este tema da sustentabilidade está de facto a trazer alterações fundamentais à maneira de fazer arquitetura? Essa é que é a grande pergunta que eu gostava mesmo de ver respondida e estes são as melhores pessoas para falar. Acima de tudo, agradeço a todos os que participam nos nossos concursos, os que ganharam os nossos concursos. É uma enorme honra ter os vossos trabalhos e poder contar com as vossas ideias. Todas as ideias são mesmo muito enriquecedoras da cidade, mesmo aquelas que não ganham. Portanto, neste caso vamos estar focadas nos primeiros lugares, portanto, à partida é tudo para ir para a obra, a maior parte para ontem, porque são obras ligadas ao PRR e, portanto, temos uns ritmos muito pesados para cumprir prazos, para ter as coisas construídas até 2026, mas é uma grande honra estar aqui com vocês. Eu vou ficar aqui até ao fim a ouvir e, por isso, assim me calo e passo já a palavra à próxima pessoa que vai dar aqui uma nota, que é o nosso Presidente da nossa Ordem dos Arquitetos, que fez parceria connosco nestes concursos. Bom, antes de mais, permita saudar, até porque estão presentes muitos dos que ganharam os concursos e eu vou-me repetir só um bocadinho, mas acho que é importante que é, para nós esta parceria com a Câmara de Lisboa é muito boa porque é exemplar. É exemplar porque é realmente o município do país onde temos mais concursos assessorados pela Ordem. O que é que isso significa? Tem duas dimensões, não é? Por um lado, logo, aquilo que são as nossas competências e aquilo que é o nosso trabalho, que é, por exemplo, promover a transparência. E um município que tem muitos concursos e concursos de concessão está a promover a transparência. Em segundo lugar, que também é importante, é promover a qualidade. E eu tenho andado agora nas intervenções públicas que vou fazendo, vindo do Fundão há dia e meio, e expliquei à frente de vereadores e presidentes de Câmara, que não entendia que municípios numa determinada região ou sub-região, que desde há 30 anos para cá, e não há um concurso de concessão. Depois, como é que se podem queixar dos ateliês que lá existem, de que acabam por não estar consolidados e não têm capacidade de trabalho? E da desertificação, e do problema da interioridade. Quando, na verdade, são eles a dar o pior exemplo. E depois também falei das questões do dumping e das questões de nós, arquitetos, muitas vezes estarmos subjugados a outros parceiros, a engenheiros, aos empreiteiros, aos construtores e também a falta de valorização, por exemplo, dos projetos in-house. Temos regiões como a Madeira, ou até mesmo os Açores, onde os projetos que são desenvolvidos dentro dos próprios municípios. E tudo bem, mas eventualmente essa divulgação, essa articulação com a população tem que ser maior. Ora bem, este modelo que nós temos aqui dos concursos, e já vos falo depois muito brevemente, que eu não quero cortar da New Bauhaus, vou tentar ser muito breve, este modelo dos concursos, há uma coisa que nos garante, que aumenta a participação de ateliês e de arquitetos e de equipas a participarem na construção da cidade. Portanto, para o decisor político, isso é bom, porque em vez de estar a fazer com uma ou duas escolhas, entre uma ou duas soluções, ou três, não é? No máximo 5, que é aquilo que o CCP muitas vezes indica, num determinados casos que a gente vê por aí, muitas vezes tem um leque muito maior de escolha e tem um processo de aprendizagem de um processo para o outro, de soluções que vêm de um lado para o outro, ainda por cima incremental e consecutiva, e isso tem reflexos. Vamos ser sinceros, tem reflexos na qualidade arquitetónica, tem reflexos depois dentro das próprias dinâmicas que dá entre os colegas, que vem o trabalho do outro que apresentou ali, soluções que se estudam, processos que se mimetizam, não é? Que a forma mais correta que nós usamos para dizer que copiamos assim umas coisas uns dos outros.
E, portanto, isso é positivo e é bom, e mais, até continua a mostrar a arquitetura portuguesa como de grande qualidade nas valências internacionais, porque permite publicações e gera uma série de coisas. Uma dimensão. A outra dimensão, que também já falei com a Filipa, é, evidentemente, que eventualmente isso também comete algum excesso. Quando um concurso tem 40 ou 50 concorrentes, nós ficamos com tremenda pena que só se escolha uma, que só uma tenha possibilidades, apesar da premiação, e aquelas 30 ou 30 e tal que ficam por escolher, e aquelas horas, aquele trabalho, que é muito grande, na verdade alguém o paga, não é? E são os próprios, e portanto isso também nos deve fazer a um processo de reflexão sobre o exercício da prática, no sentido de nós fazermos concursos mais simples, com menos impacto e que cumpram os critérios, que a legislação mude, que os bietápicos, concursos bietápicos sejam muito mais fáceis. Isso é uma luta que nós temos a ordem, eu sei que os decisores, nós andamos sempre, eu e a Filipa temos ido a alguns sítios com os interlocutores e não é fácil. Finalmente, uma nota sobre o New Bauhaus, se me permitem. Claro, a ideia é fantástica, o conceito é fantástico. Confesso-vos que nós ainda estamos, no fundo, na crista da onda deste processo, não sabemos se ela vai se concretizar. Quando olhamos para o Bauhaus anterior, não é? Que no fundo surge de uma escola, de uma pequena cidade, lá quase encostada à Polónia, onde surge uma nova forma de fazer arquitetura e uma forma de fazer arquitetura multidisciplinar, que vem com influência claramente do pós-industrial, da pós-revolução industrial, marcada pela prototipagem, marcada por novos sistemas construtivos, marcada por um tempo de mudança e uma nova abordagem à cidade que aconteceu. Mas depois vemos que, efetivamente, com o resultado da Segunda Grande Guerra, a Bauhaus deixou a sua marca de escola, trabalhou em termos daquilo que é a forma da cidade, a forma do edifício, e acabou por alastrar e contaminar aqueles que são os processos de elaboração do projeto, da construção do edificado e dos nossos sistemas, e marcou-nos a todos, acho que ainda todos nós, mais novos ou mais velhos, naquilo que foi a nossa formação, a Bauhaus passou pela nossa formação e pelas nossas leituras, seguramente. A New Bauhaus tem novos desígnios e um equilíbrio que eu acho que me tem feito refletir sobre isto. Tenho falado algumas coisas, nomeadamente pelo resto do país, explicando que para a população não é um conceito fácil de incorporar e que nós não podemos passá-lo apenas como fosse uma imagem demasiado de leitura fácil. O New Bauhaus tem que incorporar os diferentes conceitos que nós temos. Estava também esta semana um colega nosso, que todos muito respeitamos, António Bandeirinha, que quando lhe falavam das cidades dos 15 minutos, das cidades das periferias, desses conceitos novos todos que aí andam, e ele foi-nos buscar o livro do Boigas e dizia assim, quando o Boigas falava da arquitetura adjetivada e do complicado e da contradição que isso faz-nos refletir. Eu acho que o New Bauhaus é um pouco isso. É nós não deixarmos que estejamos todos muito marcados pelos rótulos que existem daquilo que nós devemos fazer em termos de arquitetura, mas sim continuarmos a ser arquitetos nessa dimensão processual, que é uma palavra que eu gosto, não é? Na escola e na faculdade, o mais importante não era o resultado final, era o processo. Era a metodologia que aplicávamos, porque ela, efetivamente, é que resultava, ela é que significava a arquitetura. E, eventualmente, o que o New Bauhaus põe aqui, e esse é o meu pequeno contributo, é que continua a ser mais importante o processo, o que significa a nossa vida, a vida da cidade física, como nós arquitetos gostamos, mas também da cidade humana, como a Escola de Chicago nos deixou, não é? A Escola de Chicago, que deu origem à sociologia urbana, que explicou que havia uma cidade física que se mostrava e que os arquitetos gostavam tanto de falar, e os urbanistas, mas também havia uma outra forma de organização da cidade, que era como as pessoas tendencialmente se colocavam nela. E, portanto, eu acho que nós não nos deixamos ficar retidos por essas marcas e por esses rótulos. É o que o New Bauhaus nos traz, esta ideia do processo, de efetivamente nós termos que juntar e compilar uma série de dados e uma série de fatores que são extremamente importantes e continuar a fazer arquitetura. Porque havia uma vez eu agora não tenho tanto tempo, mas ainda como eu tenho algumas aulas, mas um aluno meu que veio naquele ciclo de que quando
os desenhadores projetistas tiveram mesmo que tirar o curso dos arquitetos, quando houve na legislação, alguma definição. Logo nas primeiras aulas veio ter comigo e dizia assim: ó professor, sabe, eu na vida já fiz muitos projetos. Era um homem já experiente e vinha, no fundo, o back to school, voltar à faculdade para tirar arquitetura. Eu disse: já fez muitos projetos? Já muitos, habitação. E eu dizia assim: e arquitetura? Já fez alguma? Porque essa é a reflexão que dá. Ou seja, mais do que um projeto, é arquitetura. E eu creio que em todos estes trabalhos que nós temos na exposição, que está ali do Imagina, sobre os concursos envolvidos pela CERU e pela Câmara de Lisboa, o que nós estamos ali a ver não são meros projetos, são arquitetura. Isso é que eu acho que é agradável e muito importante. E, portanto, acho que nós devemos nos congratular por isso, mas devemos refletir de que forma é que continuamos este caminho, mas, se possível, melhoramos este processo de continuar a desenvolver melhor a cidade, e nomeadamente a cidade de Lisboa. E era isto. Muito obrigado a todos. Olha, agora vão dar. Porque está a ser gravado, tem que ser com o microfone. Muito obrigada. Mas já toda a gente ouviu. Portanto, está a ser gravado, provavelmente será uma publicação que vai ser associada à exposição, e a ideia também, como sabe, esta exposição depois da Sala do Risco vai circular por várias faculdades de arquitetura, começando na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, provavelmente o ISCTE a seguir, e pronto, a Xana saberá os outros, e vai acabar no Colombo, que também achamos que é bastante rico, porque achamos que a arquitetura tem que ir para o sítio com o maior movimento de pessoas que não são arquitetas potencialmente, que é onde os arquitetos devem estar à procura de clientes e terem muitas mais obras para fazer. A professora Joana Malheiro, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer o convite na pessoa da Câmara Municipal de Lisboa, na pessoa da vereadora Filipa Roseta, e também à administração da CERU pela extraordinária exposição que permitiu que todos nós víssemos. Para começarmos esta conversa, que acima de tudo espero que seja uma conversa rica e profícua, a arquiteta Mariana Pestana preparou uma pequena apresentação que tem, penso eu, um pouco a ver com o concurso que ganhou e que coordena da nova Bauhaus Europeia, neste caso para o mar. E, portanto, passo a palavra, não sei se vai falar ou se é só um vídeo. Vai falar, então passo a palavra à arquiteta Mariana Pestana. Obrigada. Eu se calhar vou... É mais... Eu não faço ideia. Olá. Aqui, não é? Olá, boa tarde, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Obviamente à vereadora Filipa Roseta e à restante equipa. Muito obrigada à Sandra Campos por ter proporcionado este encontro dos projetos da Bauhaus. Então, nós tivemos que encontrar aqui um setup que funcionasse com uma apresentação feita em Mac. Eu acho que está ok, mas diz-me qualquer coisa. Não sei se... Diz-me, se calhar tem que carregar no OK. Ótimo. Obrigada. E então eu venho-vos falar deste projeto que se chama Bauhaus of the Sea Sails. E este é um projeto que começou aqui em Portugal e começou até num grupo de trabalho que foi constituído pelo Governo e pelos Ministros da Cultura e da Ciência, há uns anos atrás,
e que juntaram pessoas destas diferentes áreas. E na altura, alguns de nós que nos conhecemos nesse grupo decidimos fazer uma proposta para ser uma das 6 lighthouses europeias da nova Bauhaus europeia. Nesta altura, toda a própria ideia do que era a nova Bauhaus europeia era muito indefinida. E isto porque foi decidido pela Comissão que a própria definição devia ser qualquer coisa em aberto, que deveria ser feita através de um processo de co-design, não ser definida à partida, mas qualquer coisa que fosse sempre sido consultada. E nós, então, fizemos um manifesto, escrevemos um manifesto, como é que nós achávamos, nós, aqui em Portugal, muito perto do mar, como é que nós achávamos que a Bauhaus, esta nova Bauhaus europeia poderia ter forma. E então eu vou-vos falar só um bocadinho dessa nossa, por um lado, desse manifesto que fizemos e da proposta que estamos a desenvolver neste momento, agora já um ano depois do início do projeto. Então, o nosso consórcio tem origem aqui em Portugal, no Instituto Superior Técnico, onde eu dou aulas, mas temos alguns parceiros locais, que já vos vou dizer, entre eles a Câmara Municipal de Lisboa, e estamos a trabalhar nas cidades de Lisboa, Oeiras, Génova, Veneza, Delta, Hamburgo e Malmö. E, portanto, é um consórcio que se estende por toda a Europa e que junta várias cidades que têm uma coisa em comum, que é que têm um ambiente aquático, um rio, uma lagoa, um mar, que sentem necessidade de proteger, que querem, num futuro próximo, assegurar que vai ser preservado, de alguma forma. Então, nós desenvolvemos uma abordagem, obviamente, face às alterações climáticas, às multicrises com que nos deparamos hoje em dia. Nós achamos que o problema é de tal maneira complexo, não é? O problema de dar resposta a estas alterações, dar resposta à crise climática, que só através de uma abordagem que fosse intergeracional, que fosse interespécies, ou seja, que servisse os interesses das pessoas, mas também de aquilo que é o universo não humano, não é? Que pensasse também nos interesses dos ecossistemas. Só através de uma abordagem intercultural e interdisciplinar é que nós podemos começar a dar resposta. Então foi com esse intuito que constituímos um consórcio com 18 parceiros e o que vocês, quer dizer, não é... são muitos para estar a ler, mas o que é interessante ver aqui é que eles são parceiros científicos ou académicos, são parceiros culturais e são parceiros municipais. Portanto, nós quisemos em cada uma das cidades fazer uma espécie de uma triangulação entre estes 3 tipos de entidades, cultural, académica e municipal. Não, já disse, exato. Cultural, académica e municipal. E, portanto, com estes triângulos, depois realizar projetos piloto. E a nossa ideia, de uma forma, espero eu, simples, era que em cada uma destas cidades nós desenvolvêssemos um mini projeto que nós chamámos uma gota, uma drop, não é? Uma espécie de uma gota mágica, pequena, mas que fosse suficientemente forte e inovadora e interessante que pudesse criar este ripple effect, não é? Que pudesse criar ondas de propagação na cidade em que decorresse. E para tal seguimos uma metodologia que começa com o conhecimento do território, através daquilo que nós chamamos um Sea Forum. No fundo são pessoas que conhecem este ecossistema aquático bem. Aqui em Lisboa fizemos várias sessões destas e depois desenvolvemos também um programa que nós chamamos Expert, com uma entidade cultural, que neste caso é a TBA 21, que é a Thyssen-Bornemisza, a ala mais jovem da Thyssen-Bornemisza e que tem vindo a desenvolver investigação e trabalho muito interessante nesta área de ligação com o mar, com o rio, com a água. E, portanto, para cada cidade depois desenvolvemos um projeto específico. Aqui, neste território onde estamos, os nossos parceiros locais são a Câmara Municipal de Lisboa, a Fundação Calouste Gulbenkian, em particular com o Centro de Arte Moderna, e depois a instituição académica é o Instituto Superior Técnico. E depois temos também o mesmo modelo com a Câmara Municipal de Oeiras. E os projetos, estas drops, estas gotas que nós queremos desenvolver no território, e esperamos consegui-lo, são aquelas que, ali à direita, um Blue Maker Space, ou seja, é um laboratório para desenvolver materiais, soluções e objetos, talvez edifícios, num futuro, mas cujo objetivo seja ter um papel regenerativo, neste caso do rio,
do Rio Tejo, uma relação mais simbiótica com o Rio Tejo, um menu regenerativo, portanto a promoção de uma dieta que também beneficia esse ecossistema, e um programa de literacia oceânica. Nós visitámos o Ateliê Luma em Arles, é uma das referências que nós temos, vocês podem ver aqui do lado esquerdo, em que se faz objetos, se desenvolve novos materiais com algas, com sal e com produtos que são resíduos da indústria naquela região. E, portanto, a abordagem deles é uma abordagem ao design e à arquitetura que é biorregional. E era este modelo, era com base neste modelo, nós fomos todos, grande parte da equipa, visitá-lo, que queríamos construir o nosso laboratório, obviamente a nossa imagem aqui em Lisboa, mas um pouco neste sentido. Da mesma forma, o menu regenerativo procura ser a promoção de uma dieta através de ações culturais, uma dieta que, de relação com o rio, não divorciada do rio, e, portanto, temos falado com chefes acerca de espécies invasoras e por aí fora, aqui neste território. E, por fim, claro, com a Câmara Municipal de Oeiras estamos a desenvolver um projeto de literacia oceânica que trabalha com uma série de emoções, e o espanto vai ser a emoção principal com que eles vão trabalhar, e será um programa não apenas para crianças, mas para todas as idades. Isto vai começar a acontecer agora, e portanto no dia 8 de junho é quando nós fazemos o kick-off aqui em Lisboa. O território com que nós estamos a trabalhar é o Mar da Palha e a zona de Marvila e do Beato, com o objetivo de depois aquilo que nascer ali possa transitar para o Hub do Mar, na zona de Pedroços. Portanto, é isso que está acordado com a Câmara e com a Comissão, e que esperamos realizar. Vamos abrir uma Open Call, agora no dia 16 ou 17, é uma Open Call para designers, para arquitetos, para artistas, trabalharem com a Fundação Carlos Gulbenkian e com a Câmara Municipal de Lisboa na execução deste projeto piloto. Enfim, espero que podem ver estas informações no website da Bauhaus de Mar e no Instagram também. Esperamos receber candidaturas. Obrigada. E agora os participantes a passarmos para o lado de lá para podermos começar a conversar. Eu só estou a tirar isto porque acho que isto não dá jeito, não é? Não sei, vamos pôr ali à frente, se calhar, é? Se calhar eu deixar já um microfone consigo, não sei se vai ser o primeiro a falar, mas pronto. Diga. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Lisboa imagina a nova Bauhaus europeia, belo, inclusivo, sustentável. Eu tinha preparado aqui alguns tópicos para desafiar os nossos colegas, somos todos arquitetos, penso eu, a falarmos precisamente deste novo conceito, desta nova ideia que esperemos seja um futuro e um futuro melhor para a cidade, e que desde já dou os parabéns à iniciativa que a Câmara Municipal de Lisboa fez e a parceria também que fez com a Ordem, e que mostra um caminho que me parece muito sustentável em si. E sabendo à partida que a nossa colega Mariana Pestana acabou de fazer uma apresentação, mas que me parece que é a pessoa mais indicada para fazer uma introdução abrangente ao público, e às pessoas que estejam aqui que não estejam bem conscientes
do que é o conceito da nova Bauhaus europeia, pedi-lhe se podia fazer uma pequena introdução do tema, genericamente. Obrigada. Bom, vou tentar. Porque a nova Bauhaus europeia é uma ideia que nasceu na Comissão, não é? Quando a ideia foi lançada como uma espécie de um desafio, dizer que se a Bauhaus, que foi uma escola de design, de arquitetura, de arte, não é? Que surgiu no contexto pós-guerra e que tinha um propósito muito claro, uma missão muito clara e uma ligação aos meios de produção também muito clara nesse desafio concreto. A ideia era que o desafio era que nós pensássemos hoje face a desafios diferentes, que não são o desafio da habitação, não dessa forma tão avassaladora como seria no tempo da Bauhaus, mas obviamente ainda é um tema hoje e aliás muitos dos projetos que estão aqui representados hoje respondem precisamente a essa crise, mas a ideia era que nós hoje em dia temos um desafio que é o desafio da sustentabilidade e esse é o maior desafio, pelo menos foi assim que a Comissão apresentou esta coisa da nova Bauhaus europeia, este desafio, era dizer, ok, nós devíamos desenvolver um novo movimento, devíamos inventar um novo movimento de design, que design no sentido mais abrangente possível, um design que abrange todas as formas, as expressões e escalas, que tem 3 ideias fundamentais. Por um lado, que é inclusivo, e é inclusivo na medida em que envolve as pessoas nos processos do desenho e da construção e da execução, não é? Nós aqui em Portugal temos, por exemplo, a tradição do sal, que vem nesse sentido. Depois, o segundo princípio é o da sustentabilidade, não é? Portanto, que responde à crise climática e encontra soluções com uma lógica talvez não tão extrativa, não tão desconsiderando o impacto que a arquitetura, por exemplo, enquanto disciplina tem em territórios, às vezes muito longe de onde ela acontece, não é? Através da extração de matérias, da escolha dos materiais, por aí fora. E o terceiro valor que foi indicado era aquilo que é um valor da estética, portanto é dizer que tudo isto tem que desenvolver uma estética própria. Houve ali um momento em que se chamou beleza a isto e depois recuou para estética. Mas pronto, estes são os três pilares. E era a ideia de que, deste nascer do novo movimento, isto gerou alguma crítica também, alguma reação, porque, por um lado, como é que um movimento pode nascer a partir de cima? Os movimentos normalmente nascem na prática, não é? E de baixo para cima. E, portanto, depois desenvolveu-se esta ideia do co-design, da própria nova Bauhaus europeia ser feita pelos seus intervenientes. E enfim, e depois foi-se fazendo, e hoje em dia há 6 destas lighthouses, isto foram uns projetos que foram financiados inicialmente, e depois há uma série de concursos, e acho que a nova Bauhaus europeia também vai ganhando forma à medida que se vão fazendo projetos que são associados com ela, não é? E imagino eu acho que o evento como o de hoje faz precisamente isso, claro que a posição depois que cada projeto toma é diferente. No nosso caso, nós tomamos a posição de querer construir um laboratório. Estamos à espera estamos ainda na expectativa e em diálogo com a Câmara para identificar um espaço para tal, que esperamos depois possa servir projetos de arquitetura como este, não é? E, portanto, depende da posição. Gostava de saber se partilham desta visão, se têm algum input para pôr, relativamente, por exemplo, à questão do Obmar, que tem uma localização muito própria e que até se relaciona um pouco quase com o projeto da Mariana. Como é que foi tratar esta questão do belo, inclusivo e sustentável? Obrigado. Essas questões fazem todas parte daquilo que nós fazemos desde sempre. E, portanto, eu não queria ser desmancha-prazeres, mas há algumas... Quer dizer, o projeto é um projeto
como muitos projetos acontecem e aconteceram durante os últimos anos, obviamente. Só digo uma coisa, peço desculpa por ter interrompido o seu raciocínio, mas apresentem-se, ou a Joana apresenta, ou então cada um apresenta-se para pessoas que podem não saber quem sabe. Ok, o meu nome é Tomás Salgado, eu sou coordenador do projeto Hub do Mar. E se calhar valia a pena explicar um bocadinho o que é o Hub do Mar. Portanto, na Doca de Pedroços, ali muito próximo da Fundação Champalimau, existiu durante muitas décadas, portanto a partir dos anos 50, um edifício muito comprido, que era o edifício da Doca Pesca, que por volta de 2012 ou 2014 foi partido em 2 edifícios gêmeos. Foi cortada uma parte central desse edifício muito comprido e estes 2 edifícios gêmeos, um deles foi atribuído à Fundação Champalimau e o outro foi atribuído inicialmente à Fundação Carlos Gulbenkian e depois à Câmara de Lisboa, no sentido de se desenvolver um programa de acolhimento de startups ligadas à economia azul. Portanto, o edifício terá um conjunto bastante alargado de laboratórios para essas startups desenvolverem o seu trabalho de investigação. Tem uma parte de escritórios para essas mesmas startups e depois tem um conjunto de valências mais comuns para receber público em geral, portanto, zonas de exposição, zona de auditório, um espaço de cowork, mas o objetivo é de facto que seja tudo ligado ao ecossistema do mar e à economia do mar. O projeto levanta questões bastante pertinentes e bastante importantes e muitas delas relacionadas com aquilo que estamos aqui a discutir. A questão da resiliência, eu diria que é uma das centrais e isso traduz-se numa grande complexidade em termos de adaptação daquela estrutura construída às exigências atuais. E isso talvez tenha sido aquilo que nos tem feito sofrer mais, é perceber como é que se transforma um edifício de betão armado construído nos anos 50 numa estrutura resiliente a tudo aquilo que é exigido hoje, desde logo por regulamentos estruturais, mas também pela subida do nível da água do mar, a possibilidade de um tsunami e um conjunto de acontecimentos possíveis que esperemos que não aconteçam, mas para os quais o edifício tem que estar preparado. A questão do belo, a questão do ser acessível a todos, são questões que estão sempre presentes. Eu acho que não é o programa da nova Bauhaus, desse ponto de vista, que nos traz aí alguma novidade. São coisas que nós crescemos com elas. Claro que nos últimos anos, houve alguns aspectos que ganharam outra preponderância, mas não há ali nada assim de muito estranho ou muito esotérico ou muito invulgar, não sei como é dizer. Espero ter respondido à sua pergunta. Obrigada. Gostava de perguntar ao José Laranjeira como é que os conceitos e a nova Bauhaus europeia influenciaram os concursos públicos municipais que foram criados agora com este Executivo e quais foram os principais objetivos dos programas que desenvolveu em relação tanto ao desenvolvimento urbano e arquitetónico como à sua relação e inclusão com a cidade. Olá, José Laranjeira, faço a direção de projetos de equipamento da CERU. O tema concursos para nós surgiu desde o início que a CERU foi iniciada, portanto nós acho que já experimentámos todo o tipo de concursos que estão presentes no Código, não devemos ter falhado nenhum, mas neste momento estamos estabilizados no concurso de Conceição, e muito bem. Nós temos aqui presentes na exposição 3 escolas e um pavilhão desportivo, e que decorrem destes concursos de Conceição. Estando estabilizada a forma do concurso, para mim isso não é tema, há o tema sim, o que é o programa e o que é o programa preliminar, que é onde nós, na nossa equipa, gastamos o nosso tempo a pensar. Na realidade é o que é a encomenda, o que é que nós precisamos, qual é a pergunta que nós temos de fazer aos projetistas. Os projetistas generosamente concorrem a estes concursos. Quando nós temos 40 pessoas a concorrer, temos 39 que são altamente generosos porque não vão ganhar rigorosamente nada. Há só um que vai ganhar o concurso. E essa generosidade
pensamos nós, é esse o nosso entendimento, tem que ser compensada com algum trabalho nosso também enquanto promotor, enquanto encomendador, que é trabalhar o programa preliminar no sentido de facilitar a resposta que vai ser dada pelos projetistas. Isto é, nós não vamos fazer o projeto, não é isso que nos compete, mas nós vamos dar as ferramentas que, digamos, estabelecem o programa, o enquadram e as balizas de onde ele não poderá sair. Porque nós achamos que, quando se gasta o dinheiro que se gasta para fazer um concurso, não sei se tem ideia mais ou menos quando é que custa um concurso, mas um concurso não custa nunca menos de 10 mil euros e pode custar muito mais que isto, é daqui para cima. Nós temos vindo a ensaiar várias versões de apresentação, se tem painéis, não tem painéis, se é apenas um caderno A3, se é eletrónico, se não é eletrónico, já experimentámos tudo. Verificamos que se calhar a melhor solução, pelo menos por enquanto, são os painéis, os 3 painéis e o caderno de 25 páginas. É aquele que nos permite ao júri também, porque é preciso que os projetistas apresentem as suas hipóteses e o júri tenha a possibilidade de escolher perante questões que são evidentes nas propostas e não propriamente em coisas que são da imaginação que até os próprios júris podem ter sobre aquilo que está a ser mostrado, não é? Portanto, há um limite para a simplificação, pensamos nós, embora nós sabemos que há outras paragens neste mundo, nesta Europa, em que o fazem ainda mais simplificado. Portanto, seria outro caminho, nós temos o código que temos, é com isto que vivemos. Se toda a gente é contra este código, ele um dia há de ser mudado, mas é o que temos, e portanto temos que o saber bem para o poder interpretar e o poder usar. E é isso que nós tentamos fazer. Portanto, o programa, aquilo onde gastamos mais tempo, digamos, o tempo da nossa equipa a trabalhar, é nesta montagem do programa preliminar. Entender o que precisamos, normalmente, como fazemos equipamentos, trabalhamos sempre com as entidades da Câmara Municipal que precisam desses equipamentos, quer sejam escolas, pavilhões, centros de saúde, o que for, nós fazemos tudo. Ou tudo o que nos pedem, porque a SURU trabalha por encomendas da Câmara, a SURU não é autónoma, a Câmara Municipal entrega-nos o trabalho para nós desenvolvermos projeto e obra, mas esta montagem, este trabalho conjunto com os vários departamentos da Câmara que montam os programas, e depois nós o que lhe damos é uma roupagem que simplifica e que entrega aos projetistas a possibilidade de rapidamente, em muito pouco tempo, nós damos muito pouco tempo para os concursos, pode haver uma resposta muito imediata, e o que eu tenho para dizer é que, para nós, a minha equipa fomos todos projetistas, portanto todos trabalhámos em ateliês, todos nós refilávamos com os concursos, que eram sempre muito mal feitos, essas coisas todas. Agora temos a oportunidade de nos redimirmos dessa opinião, mas o que nós sabemos é que, quer na montagem dos programas, quer nos júris, que é uma coisa muito importante, ser o mais diverso possível. Nós neste momento temos a Ordem dos Arquitetos, obviamente, que nos assessoria na elaboração dos concursos. Temos também a Ordem dos Engenheiros, que já está dentro do processo. Os próximos 2 concursos que vão sair na próxima semana têm a Ordem dos Engenheiros connosco. Tem também, se pedimos sempre, que era outros organismos da Câmara que forneçam arquitetos para virem trabalhar connosco como júri de concursos. Não é fácil. Pensei que fosse mais fácil, mas não é nada fácil. Se calhar há aqui alguma falta de cultura de crítica, que é importante, e a cultura da crítica do concurso não é o mesmo que a cultura da crítica de uma aula ou de outro tipo, é preciso ter outro enquadramento, é preciso criar uma certa cultura do concurso, quer para quem os faz, quer para quem os organiza, quer até para as empresas e para a Câmara e para as câmaras, que quando necessitam de um novo equipamento, deveriam pensar logo automaticamente na possibilidade de ter um concurso. Porque no concurso tenho diversidade. Eu, se lançar um concurso apenas de preço, no final tenho um contrato, mas não tenho um projeto. Tenho um contrato. E depois vou demorar 30 dias a ter um projeto que se calhar não corresponde àquilo que eu quero. E num concurso tenho 30 dias e tenho um contrato e um projeto. Portanto, se calhar o tempo não é assim tão curto, não é assim tão longo no processo de concursagem. Portanto, é isso. Portanto, aqui o que nós temos a fazer, ou podemos fazer na SURU, e a SURU faz concursos em várias das suas organizações internas, faz habitação, faz espaço público, faz equipamentos, portanto, mas há, de certa maneira, um pensamento global sobre isto, é ajudar os projetistas com a melhor pergunta para ter a melhor resposta.
É isto. Essa frase final foi a síntese de tudo. Paulo Diogo, como é que se traduziram os princípios de belo, inclusivo e sustentável no programa do Martim Muniz? Posso? Olá, boa tarde. Eu queria só, antes de passar à resposta à pergunta que me fez, dar os parabéns à CERU, à Sra. Vereadora, enfim, pelo trabalho desenvolvido. A exposição está extraordinária, para além do mais, muito bem organizada, muito bem desenhada e, portanto, é um privilégio podermos ter uma exposição destas à nossa disposição aqui em Lisboa. Nós, no urbanismo, eu sou atualmente o diretor municipal do urbanismo, temos uma ligação grande com estes projetos, quanto mais não seja para fazer sofrer a CERU com os nossos atrasos relativamente aos parceiros prévios e, portanto, tem havido uma interligação muito salutar, um trabalho muito bom entre o urbanismo e os nossos colegas das equipas da CERU e, portanto, eu acho que isso também deve ser registado. O caminho faz-se caminhando e, portanto, na próxima leva de concursos já estaremos com certeza mais oleados nestes procedimentos. Queria dar também aqui o contributo de, tendo feito parte de júri de pelo menos 2 soluções destas que aqui estão. E foi um privilégio e pude verificar no concreto a competência, a dedicação e até o entusiasmo com que se abordaram aquelas propostas e como foi gratificante de repente sair do mundo das papeladas e dos problemas e ter ali assim umas horas de ver o estado da arte, não é? O que é que os nossos colegas andam a fazer, o que é que os nossos colegas andam a pensar. Tenho pena de não ter conseguido ter mais técnicos disponíveis para esta tarefa. Ilusão minha no início, porque achei que eles até iam gostar muito de fazer parte, mas lá conseguimos ir dando alguma resposta e esse também foi um privilégio. Está ali também um colega de júri, estou a ver ali na plateia. Quanto ao Martim Muniz, bom, relativamente à inclusão, um concurso que é lançado, cujos termos de referência já resultam da auscultação à população, eu acho que isto é o exemplo máximo, aquilo que o José Laranjeira dizia, que fazem o trabalho, de elaborar, de dizer o que é que querem, como é que deve ser feito. Aqui foi um bocadinho diferente e foi muito bom, porque se ouviu a população e aquilo que se pediu depois aos projetistas, as ideias, já resultaram dessa primeira auscultação. Há essa questão dessa inclusão prévia, digamos, no próprio procedimento, mas depois o projeto em si, temos ali a colega que, uma das autoras, e portanto eu não vou falar muito da solução, mas há soluções de inclusão, de tentativa de quebrar barreiras, de tornar um espaço muito mais circulável, muito mais apropriável e, portanto, a colega depois explicará com certeza, mas há claramente conceitos de inclusão muito palpáveis. Sustentabilidade, bom, há soluções de reaproveitamento das águas da chuva, há a criação de um grande volume de solo, terra sobre aquela laje que hoje existe para todos os efeitos. É uma praça absolutamente impermeável e totalmente pavimentada e, portanto, vai-se arranjar ali uma solução que lhe devolve uma grande quantidade de solo que pode ser depois plantado e ter outras soluções. E as espécies também são espécies autóctones e, portanto, com o mínimo de manutenção possível e o mínimo de tratamento possível. Portanto, quanto ao belo, quanto à estética, eu acho que é um pouco aquilo que o colega acabou de dizer. Eu acho que está presente, de facto, é a preocupação em todos os projetos e eu também não tenho dúvidas nenhumas. A solução tem sido muito bem aceita, pode ser muito debatida, podem existir muitas ideias contrárias, mas acho que ninguém pode questionar a qualidade da solução estética também no projeto do Martim Muniz. Era isto. Manela Bílio, a encomenda da obra pública, no seu caso do Abdomar, deve ser aberta a novas ideias como um motor de inovação e experimentação e onde todos têm um lugar.
E parece-me que isto é uma das coisas extraordinárias nesta abertura dos concursos a todos. Eu hoje, por acaso, comentava com alguns alunos da faculdade que vinha aqui e uns diziam: professora, quando forem os próximos concursos, nós já podemos entrar. Não, mas isto é o futuro, não é? É que finalmente há espaço para todos. E isso é memorável. Eu gostava de saber, realmente, lá na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, o primeiro que falámos muito e que foi tema de debate foi o Abdomar. Não, porque os alunos, por coincidência, do segundo ano estavam a desenvolver projetos para essa zona. Uma mera coincidência. E então deu-se ali, eu penso que a vereadora Filipe até foi lá na altura, deu-se estarmos todos a falar do mesmo. Que é um pouco inusitado, mas que também abre espaço para muita conversa, e da conversa traz sempre riqueza. E eu gostava precisamente de lhe perguntar o que foi desenvolver o programa para o que acabou por ser um pouco o concurso que foi motor desta inovação, não é? Foi o primeiro concurso que eu acho que foi mais falado em todo o lado. E como foi criar este programa, estabelecer as regras? Ora, muito boa tarde, Manuel Abílio, atualmente diretor municipal da Câmara Municipal de Lisboa na área da construção, manutenção e conservação. Deve ter sido complicado a criação, porque demorou algum tempo, mas aconteceu. Eu, aliás, acho que esta nova vaga de abertura do município, quer através de nós, através da CERU, a concursos de ideias, a concursos de arquitetura, primeiro deve-se muito à vereadora Filipe Roseta. A primeira coisa que ela nos disse foi: há muita coisa que nós vamos ter a fazer através de concurso. Nós também fazemos coisas através de promoção própria, mas a abertura a mais gente, a mais arquitetos é muito importante. Costuma-se dizer, em 2 advogados há 3 opiniões, em 5 arquitetos há 20 ideias. E no Abdomar foi isso que aconteceu. Um concurso duro, com muitas especificações técnicas, com algumas coisas que ainda não estão completamente definidas. Os parceiros, é uma zona muito, mas disse, porque é verdade, é uma coisa muito específica, em que às vezes o conhecimento científico também vai evoluindo. Eu, sobre estes concursos, não só sobre o do Abdomar, vejo primeiro, acho que em boa verdade, ali Lisboa, imagina a nova base europeia, deveria ter ali uma mudança, que era Lisboa, imagina rapidamente a nova base europeia. Porquê? Porque a urgência de intervenção, nomeadamente em muitos aspectos, não só nas novas tecnologias, não só no Rio, não só na habitação, que todos nós achamos bastante urgente, também mete pressão. E ao meter pressão abre oportunidades. Estes concursos nascem porque há necessidade, e havendo necessidade, há urgência. Um segundo aspecto que eu também acho bastante interessante, talvez, mas isso é ligado mais à nossa parte, é que grande parte destes concursos, destas ideias, têm a efetiva hipótese de serem construídos. Todos nós, quer na faculdade, quer na nossa vida profissional, muitas vezes fizemos muita coisa que ficou de papel, concursos que se ganharam e que nunca passaram, não apareceram fisicamente. Ora, eu acho que não há nenhum arquiteto, nem nenhuma profissão do métier que não se reveja, não seja o culminar de um bom projeto, seja a construção, acontecer efetivamente a construção. E como esta fase de concursos que já foram e os que aí vêm, têm efetivamente, poderá não acontecer em todos, mas têm efetivamente a hipótese de serem construídos. Isto é, de bons concursos, de bons projetos, vão certamente também resultar boas obras. E as boas obras são coisas que nos últimos anos
têm problemas para acontecer. Nós também não vos veio, acho que não é surpresa nenhuma, cada vez a pressão é maior, cada vez a qualidade dos executantes é menor, cada vez as condicionantes que os projetistas, enquanto projetistas, se deparam, não só na fase projetual, mas na própria obra, são maiores, e por isso o imaginar de Lisboa, a nova Bauhaus, e imaginá-lo rapidamente, vai ser interessante. Nós ainda hoje tivemos uma reunião de trabalho com os projetistas do Hub do Mar, a tentar perceber como é que encurtamos a fase de projeto, para que a coisa aconteça, e isso é muito importante. Às vezes os prazos, e até os prazos de resposta aos concursos são curtos, não é? Exatamente, isso é importante. Não, sem mexer nos honorários, e também é importante, mas fazendo com que os honorários também sejam os justos para a atividade de projeto, que tem sido ao longo dos anos uma atividade também nesse aspecto muito desvalorizada. Isto é, o projeto não pode ser uma atividade concorrencial, não pode ser o mais barato. Já as empreitadas também não o deveriam ser, mas aí temos um código. Mas a realidade é que o mesmo código que nos faz construir uma casa, para simplificar, é o mesmo código que regula, exatamente o mesmo que regula a contratação dos profissionais para projeto. Algo está mal quando isso acontece, temos que viver com isso, mas como vos digo, a cereja no topo do bolo de toda esta leva de concursos, inclusive a do Hub do Mar, é serem efetivamente construídos. É isso que a cidade espera e é isso que nós lutamos para que aconteça. Obrigada. Eu passava agora a palavra aos vencedores dos concursos das escolas. As escolas tiveram uma presença significativa e felizmente, porque já tivemos fases de escolas, mas ainda há muito para fazer. E vimos vencerem 3 projetos fantásticos. E eu gostava de vos passar precisamente um pouco a palavra nesse sentido do que foi o processo de desenvolvimento dos vossos projetos, dentro das condicionantes do que eram os seus concursos e o seu programa, e como eu concordo por em parte, e com que estas condicionantes, por parte, estão integradas em tudo o que nós fazemos, mas, por outro lado, não estão enquanto keywords que nós temos de estar permanentemente a articular e a fazer com que sejam evidentes. E, portanto, gostava um bocadinho, ou muito, de passar a palavra, se calhar primeiro ao arquiteto Nuno Rodrigues, está aqui à minha direita já, e depois Miguel Abcacis, não, depois passamos por ordem, Paulo Costa e Miguel Abcacis. E já agora, boa tarde a todos. Bom, isto antes de mais, só aqui fazendo um discurso um pouco que tenta apanhar aqui as intervenções que já foram feitas. Eu começo aqui pelo José Laranjeira, que pôs a questão de fazer as perguntas certas e ter as respostas certas, e acho que da parte das equipas de projeto que participaram nestes concursos, quem faz um concurso faz uma aposta, não é? E de facto há aqui um nível de confiança que uma instituição cria nas pessoas que fazem essa aposta, porque vemos de facto programas que foram pensados, vemos termos que estão claramente definidos, percebemos os objetivos, então temos vontade de participar. E esta outra noção de que são concursos que, no fim do arco-íris, há um edifício, não é? Pronto, isso também nos interessa, porque, como disse, há muito papel que se perde atrás de horas e horas e ficam nos arquivos, e é muito interessante, mas a arquitetura precisa dessa dimensão de ser construída e daí estes concursos que tivemos o enorme prazer de participar e alguma sorte em conseguir ganhar. Agora, voltando aqui ao tema destas escolas, mas poderia ser qualquer outro edifício, poderia ser o Hub do Mar, há aqui também um tema comum
e é um tema que interessa particularmente ao nosso escritório, que são os 8, que é o tema do reuso. E o reuso é um tema que nos parece absolutamente central neste contexto da minha ideia de sustentabilidade, porque nós vemos a sustentabilidade não tanto como um conjunto de aparato tecnológico que se torna obsoleto bem depressa, mas mais como um conjunto de qualidades que estão no ADN das construções e que nos permitem que essas construções durem no tempo e possam ser reutilizadas, possam ser melhoradas, adaptadas, porque os edifícios vivem muito para além de nós, não é? E muitas vezes vemos exemplos de edifícios com centenas de anos que foram tendo camadas sucessivas, que os foram completando, melhorando, aumentando. E, portanto, esta ideia de sustentabilidade também se prende um pouco uma ideia de beleza, que será talvez a mais sustentável de todas as qualidades da arquitetura, não é? Aquilo que é bem feito tem uma maior probabilidade de durar no tempo, e um concurso bem montado, à partida, produz obra bem feita. Ao contrário de critérios que fiquem apenas pela questão económica, não é? Ainda neste tema da Bauhaus, não é? Quer dizer, Bauhaus, pelo menos a nós, faz-nos imaginar um contexto na Europa que junta um conjunto de pessoas de várias disciplinas das artes, de várias origens, mas sobretudo da Europa Central, e é uma vanguarda, não é? E como tudo aquilo que é de vanguarda em determinada época, depois é consumido e torna-se um pouco, as conquistas dessa vanguarda tornam-se corriqueiras, tornam-se, e são aceitos pela grande população, e basta pensar num quadro do Mondrian, e hoje vamos ao museu e trazemos uma caneca com o Mondrian, que em 1920 levou algum tempo a aceitar, não é? Hoje em dia vemos muitas destas conquistas desta vanguarda, sobretudo a nível regulamentar, questões de uma certa ideia de funcionalismo, que talvez seja muito limitativa, e outras, e parece-nos também que há muita coisa de um conjunto de saberes acumulados que vão muito mais atrás, que neste processo poderão ter desaparecido. Interessa-nos também pensar, sobretudo hoje, 100 anos depois do modernismo, como é que podemos voltar a convocar a história de toda a arquitetura, não apenas aquela do século XX, porque o século XX é um século onde há um aumento exponencial da velocidade da mudança. E isto tem consequências que nós agora estamos a verificar. Portanto, como é que podemos voltar a convocar todos os saberes que estão para trás? Como é que os podemos incorporar nos novos projetos? Eu não lhe respondi a nada em específico sobre a escola. Respondeu a muita coisa. Pronto, mas acho que a escola é uma escola, é um programa de escola, é um edifício existente, portanto, mas é mais quase uma forma de fazer que penso que responde a este tema do edificado existente, que vemos também com agrado, que é o tema de muitos destes concursos que têm sido lançados. Eu diria mesmo que é todos os projetos de que estamos aqui a falar partem de pré-existências. Não, mas sim, é verdade. Existe. Mas todos os projetos, o Martim Muniz, há sempre. E essa, a maior sustentabilidade passa precisamente por isso. Por não estarmos a construir de raiz, a estarmos a tentar reutilizar, aproveitar, melhorar e deixar para depois também se possa ser um trabalho continuado ao longo do tempo. Boa tarde, o meu nome é Paulo Costa e sou da Site Specific. Ganhámos o concurso, eu e a Patrícia ganhámos o concurso da Escola EB 195 em Marvila e eu na realidade não conhecia o programa da nova Bauhaus. Estou a conhecer nesta nova fase, mas acho que a nossa escola realmente tem alguma coisa a ver com, pelo menos com estes conceitos, embora eu considere que o conceito de sustentabilidade é uma coisa tão lata, que às vezes até fico preocupado quando alguém o afunila, de certa forma, porque já falámos aqui de muitas maneiras de sustentabilidade. Começámos pela sustentabilidade dos concursos e dos ateliês, da sustentabilidade, da forma até como na relação que temos com o dono de obra em particular, também, e nós, neste caso, aqui a preocupação nesta escola e pela experiência que temos tido nas escolas que fizemos, que esta já não é a primeira,
e também noutras obras que estamos a ter públicas, percebemos acima de tudo que a questão da construção está a ser bastante difícil, o processo. É um processo bastante difícil e nós concentramos também um bocadinho nesse aspecto, ou seja, um dos fatores que era importante para nós neste projeto era de que forma é que nós conseguíamos controlar esse procedimento de obra. E, portanto, tivemos uma abordagem a esse nível de introduzir alguma pré-fabricação que nos permite criar mais planeamento, mais planeamento e mais preparação de obra, de forma a que o projeto seja um bocadinho mais sustentável também em obra. Portanto, a nossa preocupação e deixe-me dizer que hoje em dia esta questão do tempo é muito preocupante em termos de sustentabilidade a vários níveis. Portanto, eu acho que a CERU, com todas as queixas que nós podemos ter, é provavelmente o melhor exemplo que nós temos na realidade, mas nós trabalhamos com municípios e com outros tipos de procedimentos que são muito complicados, ou seja, que são processos que estão cada vez mais dominados pelo procedimento, realmente, ou seja, o projeto está... Eu não quero ficar aqui muito negativo na realidade, mas acho que é importante irmos falando destas coisas, porque naquilo que vamos dizendo é sempre a apelar ao espírito de missão dos arquitetos, um bocadinho, não é? Tipo, que é esta magia da arquitetura que nós devemos fazer em prazos curtíssimos, com valores muito baixos, e nós vamos fazendo, a realidade é que nós vamos fazendo. E por isso acho que é importante irmos falando destas coisas para encontrarmos formas de podermos ser mais criativos, de trabalhar o belo, de estarmos mais de acordo com aquilo que consideramos que é a nossa... E que todos, quando falamos em abstrato, consideramos que é a forma de estar com a arquitetura. E parece-me que devemos realmente refletir sobre isso. Já uma vez na Ordem dos Arquitetos do Porto, onde fui convidado também para falar sobre isso, falava da necessidade de haver concurso a 2 fases, numa segunda fase com valores para que pudesse também os ateliês serem sustentáveis e acho que se a legislação não permite, devia-se trabalhar nesse sentido e encontrar condições para nós termos a frescura de conseguirmos fazer projetos ricos para a cidade e, por exemplo, o projeto do Martim Moniz é um projeto que eu acho impressionante como é que se faz em 2 meses o concurso. E eu gostava imenso de ter feito o concurso e não fiz por causa disso. Porque é um projeto tão estratégico para a cidade, que merece tempo para se conseguir fazer os projetos com qualidade e foi feito, mas é sempre com sofrimento, é sempre com muito sofrimento e com muita dor, porque na realidade o vencedor lá foi essa pessoa que interiorizou o espírito de missão e entregou-se à loucura. Em relação ao nosso projeto da escola, esta vertente era muito importante para nós, ou seja, introduzimos a construção em madeira num equipamento público, não tanto pela questão da madeira, material sustentável, não é? Mas sim com esta questão da pré-fabricação e refletindo sobre o processo de obra, ou seja, permitindo que, enquanto se está a construir uma primeira fase da obra, está-se a planear a segunda, porque temos tido vários projetos em que os processos se alongam por fases infinitas e por tempos infinitos, porque a construção hoje em dia é ela própria também um processo bastante crítico. Por isso, o nosso projeto tinha este lado de sustentabilidade, que eu acho que, da mesma forma que o arquiteto Tomás Salgado estava a falar, é a nossa prática do dia-a-dia, quer dizer, tanto na questão a mesma sustentabilidade, não é só a questão da beleza, a inclusão, a sustentabilidade, são coisas que nós trabalhamos diariamente e que procuramos inovar também em processos todos diferentes que tenhamos, seja em Portugal ou fora, onde é que seja, é a nossa prática. E a inclusão, este projeto em particular, é também especial para a CERU, porque é um projeto que praticamente é de raiz, porque tinha uma pré-existência que com um projeto até interessante, é um projeto bastante interessante, mas que não era de todo inclusivo, e uma creche, uma escola é acima de tudo um programa central na comunidade e essa inclusão é decisiva. Portanto,
tomou-se essa decisão. Nós, em concurso, propusemos a demolição integral da escola, com alguma pena nossa, na realidade, mas a considerar também que essa era a melhor solução para o futuro da comunidade e para permitir que a escola fosse o mais inclusiva possível e o mais relacionada com a cidade envolvente. Em relação à beleza, digo mesmo, considero que é a nossa vida. Boa tarde, meu nome é Miguel Cassis, sou coordenador da equipe que está a fazer a escola Professor Manuel Sérgio, na Ajuda, e poderia começar, portanto, a dizer que já faço concursos há muito tempo, já fui júri e concorrente, e acho que os concursos que têm sido lançados pela CERU têm um denominador comum da escolha dos vencedores que eu acho que tem sido acertada. Portanto, acho que tem havido um cuidado grande, quer na escolha do júri, quer na maneira como os trabalhos são avaliados e são lançados também, que eu acho que tem dado confiança também para muitos gabinetes participarem sem acharem que vai ser uma lotaria. E, portanto, eu acho que isso é esse selo de responsabilidade, de qualidade. Acho que é importante e espero que continue. Coisa que eu também acho que já ouvi dizer que não na CERU, mas noutras entidades como a ERU, já se está a optar por outras soluções de lançar concursos que já não dependem, que já são concessão construção, que já... Portanto... É uma pena isso acontecer com o argumento do tempo, como se tem vindo a falar. Em relação ao tema da sustentabilidade, nós, por exemplo, estamos a partir de uma base, que é uma escola dos anos 40, uma escola primária e jardim infantil, separada por sexos. E é uma escola que, portanto, fizemos uma avaliação estrutural ao edifício e veio-se a reparar que toda a estrutura de vigas com mais de 10 metros em madeira parecia que tinha sido construída ontem. Coisa que era impossível ou muito difícil de conseguir nos dias de hoje, aquela qualidade arquitetónica que se espera não estragar durante a construção, portanto, a reabilitação. Eu acho que ali há um lado de sustentabilidade, que era aquele edifício existe há, tanto dos anos 40, portanto, há 80 anos, e está com uma construção ainda impecável, com todo o desgaste que uma escola tem. E, portanto, às vezes, exigências que de repente não temos de tirar para colocar materiais novos ou para construir de uma maneira atual, esse tema da sustentabilidade tem de ser posto em causa para ver o que é sustentabilidade, se é um material novo, reciclável, que é lá posto, ou se é manter um material que já lá está, que tem 80 anos e que tem capacidade de aguentar outros 80 em cima. Esta escola, em termos do tema da inclusão social, portanto, era uma escola dividida por rapazes e raparigas, que não se mantém hoje em dia, novas premissas de projeto, e, portanto, há de facto uma tentativa de tornar a escola mais abrangente, quer ao microcontexto interior da escola, quer ao contexto exterior, porque ela era um edifício muito encerrado em ele próprio, com todos os problemas que isso tinha. Portanto, acho que há essa dinâmica, essa ideia de tentar essa inclusão, até porque, por exemplo, naquela escola em particular, abrange bairros desfavorecidos e, portanto, há o tema latente da inclusão das várias classes dos alunos. Em relação à Bauhaus, eu acho muito interessante qualquer iniciativa que seja lançada de modo a poder gerar discussão de ideias,
que no fundo é o que o concurso é, o concurso não é arquitetura, são ideias, a arquitetura virá depois e o belo virá depois, se conseguirmos. E acho que o concurso é isso, são ideias. Acho que os concorrentes devem ser premiados pelas boas ideias que têm. E estava aqui a falar com colegas meus e reparámos que muitos de nós, como nos 8, como a Patrícia, muitas vezes trabalhamos à distância nos dias de hoje, ou por causa dos Covid, ou porque um está no Porto e outro está em Lisboa, ou porque estão em países diferentes. E acho que essa comunicação, que resulta muito bem, e como já se verificou aqui nos vencedores em concursos, funciona porque há uma partilha de ideias. E essas ideias são partilhadas telefonicamente, por e-mails, por Zooms, de qualquer comunicação. Como dizia um professor meu na faculdade, se conseguires explicar a outra pessoa o teu projeto pelo telefone, é porque tem pernas para andar. E, portanto, acho que é essa capacidade que a troca de ideias entre profissionais, quer arquitetos, quer todas as especialidades envolvidas, porque as especialidades estão nisto connosco. Portanto, o projeto não é só o arquiteto, é um leque enorme de especialistas que vão dar um input tão importante ao projeto, às vezes mais do arquiteto em certas operações. E isso só se consegue com essa comunicação da ideia que está subjacente por cada projeto que se quer fazer arquitetura. Em relação à Bauhaus, a Bauhaus era uma iniciativa, Bau é construção, Haus é casa, é uma iniciativa de vanguardista, como já foi dito, que assentava numa arquitetura do amanhã, de uma maneira de construir do amanhã, de uma posição social, de uma sociedade do amanhã. A CERU é um contexto, é uma lógica diferente, portanto é uma sociedade de reabilitação, portanto já o contexto, o amanhã é o passado. Eu acho que isso é interessante ser fomentado nesta iniciativa, que é exatamente não há o amanhã sem ter o passado presente, até porque o amanhã é o presente de agora e acho que isso é fundamental em qualquer destas iniciativas, que eu acho que são libertadoras, ou deveriam ser, em termos de filosofias de trabalho, em termos de programa, em termos de propor novas maneiras de habitar, que eu acho que ainda devemos fazer mais. Eu acho que olhando lá para fora, vê-se gerações de arquitetos novos que têm a capacidade de fazer, e eu sei o quanto difícil isso é porque depende de muita gente a apreciar os projetos, propor novas maneiras de habitar, de propor novas maneiras de construir, muitas vezes não resultam, mas eu acho que são catalisadoras de novas formas e de novas gerações poderem pensar os temas de sempre, basicamente. Este não vou prolongar mais. Volta rapidamente para pedir à Patrícia Rocha Leite que nos fale um pouco do seu pavilhão de São Domingos de Benfica. Boa tarde a todos. Eu chamo-me Patrícia Rocha Leite. Eu, por acaso, não tenho muita vontade de falar do pavilhão desportivo, porque o pavilhão desportivo é um pavilhão desportivo e cumpre o seu programa, é um pavilhão. Eu espero que fique belo, mas o que eu achei mais interessante quando analisei o programa preliminar e ponderei quero fazer, não quero fazer, é um desafio que é transversal a todos os concursos que a CERU tem lançado. E agrada-me um tema que eu acho que ainda ninguém falou, portanto vou ver se o consigo aproveitar, que é o tema da sustentabilidade social, que está nos concursos de habitação, as cooperativas e os outros, é o denominador comum, mas até no programa preliminar do pavilhão desportivo está lá o tema, está lá o desafio. Fazer o pavilhão desportivo todos nós sabemos fazer, melhor ou pior, as questões da sustentabilidade, do desempenho energético,
damos o nosso melhor, mas depois o que é que nós podemos fazer mais? E uma característica do nosso projeto, agora vou falar um bocadinho do projeto, não tanto do pavilhão, foi quando olhamos para o terreno e vimos um potencial de criar espaço público. Como é que nós olhamos para este lugar? O tema principal é o pavilhão, mas nós começamos ao contrário. O pavilhão nós havemos de o fazer. Agora, o que é que nós queremos fazer neste lugar? E a primeira vontade que tivemos foi, este pavilhão precisa de uma frente urbana que falta na rua Professor Reinaldo dos Santos. Nós temos que fazer uma frente urbana com a qualidade que promove este lugar a um lugar melhor, onde as pessoas queiram viver. E a densidade habitacional da zona ali à volta da rua Professor Reinaldo dos Santos é enorme e falta espaço público. E a nossa primeira vontade foi, não sabemos como é o pavilhão, mas nós queremos uma praça muito grande, onde os jovens e as crianças deste bairro possam vir para o exterior e possam encontrar-se e possam brincar. E as atividades desportivas não são só lá dentro, podem ser cá fora. E andamos ali e pensamos, vamos encaixar o pavilhão desportivo nas cotas do terreno. Lá em cima temos um jardim com estações desportivas, onde toda a gente pode ao fim da tarde vir dar uma corrida, usar os equipamentos de desporto. Temos um parque infantil. Como é que todos estes espaços podem ser inclusivos de uma forma transversal? Inclusividade social, acessibilidade universal, como é que até no parque infantil todas as crianças, mesmo com mobilidade condicionada, podem usar o parque infantil. Queremos que todos consigam chegar a todo lado e convidar toda a gente a encontrar-se, pôr as pessoas a falar entre si, pôr as pessoas a promover este espírito de entreajuda, de encontro, e acho que o vamos conseguir, não é? E acho que não me lembro de mais nada. Peço desculpa. Checo, qual imagina que será o impacto do projeto Martim Moniz, que nos apresenta um pouco... Estava a pedir-lhe se podia falar-nos um pouco do projeto do Martim Moniz, objetivos, e de qual imagina que será o impacto que o projeto terá, não só na identidade e profícua culturalidade que aquela praça tem, mas também na sua frente urbana, que é riquíssima e que passa por vários palimpsestos e por várias identidades. Obrigada, sou Catarina Assis Pacheco, sou da FC Arquitetura Paisagista, que é o ateliê responsável pela coordenação da equipa multidisciplinar que está a desenvolver este projeto. Nós ganhamos este concurso, já estamos a desenvolver o projeto. Somos a equipa que está a trabalhar com a Câmara nos seus vários departamentos, já estamos a trabalhar de uma maneira muito intensa, estamos quase a entregar o estudo prévio. O projeto pode ser visto, a parte de concurso, não só na exposição aqui do outro lado, mas também numa exposição que a Câmara promoveu agora no próprio local do Martim Moniz. E isso eu penso que é uma coisa que a Câmara fez desde o início, ou seja, envolver a população não só naquilo que foi a elaboração do programa base do concurso, como no acompanhamento do próprio processo. Ainda agora vim de uma reunião na Câmara com um grupo que foi um dos promotores desta participação pública, que é o Movimento pelo Jardim no Martim Moniz. Portanto, este trabalho tem sido um trabalho muito inclusivo no sentido de tentar chegar a todas as pessoas que vão acabar por viver aquele espaço. Como estava a dizer, no Martim Moniz neste momento está uma exposição aberta ao público, é na própria praça, são os MUPIs, e não só está o nosso projeto, como é óbvio, mas também está uma parte grande sobre como é que foi lançado este concurso, e depois estão as propostas todas que foram avaliadas pelo júri, desde a primeira até a 17ª. É muito interessante, parece-nos que é sempre bom ver as outras perspectivas e todas as outras ideias, e acho que esta parte de toda a gente poder ir ver o projeto, ainda por cima os painéis são bilíngues, por isso qualquer pessoa pode ir lá, não precisa de entrar num edifício, e isso também nos parece uma iniciativa bastante louvável da parte da Câmara.
O projeto é um enorme desafio, já sabíamos quando entramos, eu não imaginei que alguma vez pudéssemos ganhar este concurso, a minha sócia era mais otimista, achou que era possível, porque o projeto é super transformador daquele espaço, até porque era a única maneira que nós achámos para trabalhar honestamente aquele espaço, era dar-lhe uma volta completa. E por isso assenta em duas premissas altamente transformadoras. Uma, a primeira, que é transformar, e que foi a coisa que mais nos preocupou no princípio, como é que vamos transformar este espaço completamente inerte e completamente comprometido por tudo aquilo que existe no subsolo, não só o parque de estacionamento, que ocupa uma grande parte da praça, como o túnel do metro e a estação de metro, como o próprio centro comercial da moraria, como todas as infraestruturas que passam no subsolo, que é um emaranhado de cabos, além de condutas gigantes, tudo aquilo que passa lá em baixo, esqueçam. Portanto, se já é desafiante olhar para o Martim Moniz à superfície quando passamos por lá e vemos o caos de trânsito e de pessoas à espera de conseguir atravessar a praça, porque a praça hoje em dia é uma ilha, não é? Rodeada por trânsito à volta, portanto aquilo já é bastante caótico, tem uma parte muito boa que é um espaço muito vivido, não só pelas pessoas que moram naquela envolvente, uma malha urbana muito fechada, e por isso as pessoas descem da colina, quer da colina de Santana, quer da colina da Mouraria e do Castelo, descem para aquele espaço para terem um bocadinho de ar, não é? Como também todo o vale de Almirante Reis, que no fundo acaba por desembocar ali. Portanto, uma das premissas foi transformar aquilo numa coisa verde. Para isso temos que ter solo, para isso vamos inverter ligeiramente, reduzir ligeiramente a pendente que a praça hoje em dia tem, para podermos criar essa espessura de solo contínuo que nos interessa, para poder fazer crescer ali árvores de grande porte que vão transformar completamente aquele espaço e que vão transformar também a cidade ali à volta, porque aquele espaço neste momento tem aquele efeito de ilha de calor, e ao transformarmos e ao trazermos uma massa de solo vivo e com toda esta massa verde que vai ser plantada e que vai crescer naquele espaço, é mesmo um espaço muito generoso, um jardim verde generoso, permeável, muito intenso, vai modificar a temperatura, vai modificar as condições de estadia ali, porque aquilo é um espaço super inerte e muito exposto ao sol. Vai também reduzir, em termos de escorrimento superficial das águas, vamos conseguir reduzir a velocidade das águas que hoje em dia chegam ali, portanto toda a parte do jardim vai ser permeável, não só as zonas verdes como as zonas pavimentadas vão ser permeáveis, e aquelas que estão em cima do parque de estacionamento vão ser recolhidas para uma cisterna que vai ocupar uma parte desse parque de estacionamento, alguns lugares só, não são assim tantos, e essa água vai ser reutilizada para a rega desse jardim. Depois a outra parte mais, a segunda premissa no fundo que faz este projeto, e que foi por essa que achei que nunca iríamos ganhar, é a transformação em termos viários daquele espaço. Vamos eliminar uma das vias, portanto o troço ascendente vai deixar de se fazer pelo lado nascente, e vamos concentrar a parte do trânsito daquilo que são os automóveis e que desejamos que no futuro venham a ser mais os transportes públicos, não é? Isso agora tem a ver com o futuro, com o que vai acontecer à nossa cidade. Vai tudo passar para um dos lados da praça, deixando então uma área pedonal muito mais generosa e muito mais franca, e permitindo que as pessoas possam usar aquele espaço de uma maneira muito mais fácil. Hoje em dia é muito difícil atravessar
o espaço de facto não é nada simpático, só muito raramente é que se consegue encontrar lá pessoas mesmo a brincar e a usar aquele espaço. Portanto, ao transformarmos aquilo num espaço muito mais acessível, penso que estamos a transformar a cidade. Portanto, eu acho que, respondendo aqui à sua pergunta, eu acho que estamos a transformar não só em termos climáticos, como também em termos de uso. Agora, é um desafio a todos os níveis, em todas as disciplinas. Estamos muito contentes de ter logo de início envolvido uma equipa muito interessada neste tema, porque as respostas aos vários problemas são imensas. O projeto não vai parar aqui, a ideia mesmo, e que já estamos a trabalhar nisso com a própria Câmara, é conseguir envolver as comunidades depois naquilo que é a preservação daquele espaço. Não queremos que aquilo seja uma obra que vá ser construída e então as pessoas usem, não. Queremos que, ao indo fazer apresentações, ao indo partilhar e ouvir as pessoas durante todo o processo, vamos fazer com que elas se possam envolver. Existe uma ideia da Câmara de criar um gabinete mesmo que esteja ali no local e que vá acompanhando toda esta operação e que vá, no fundo, juntando todas as associações, quer de moradores, quer de pessoas de diferentes países que habitam aquele espaço envolvente e todo o Vale de Almirante Reis. E a ideia é mesmo que seja uma coisa muito, assim como houve esta ideia de concurso participado, que o futuro também seja um uso muito participado e que as pessoas se sintam donas daquele espaço, que possam utilizá-lo e sentir que faz diferença a sua vida ali e o ir para ali. E por isso, agora, contrariando um bocadinho as palavras do arquiteto Paulo Diogo, um pormenor do nosso projeto, agora não posso estar a contar aqui o projeto todo, que é gigante, mas há um pormenor, um detalhe que tem a ver com a vegetação. Nós vamos ter espécies autóctones, como é lógico, mas não só. Uma das ideias é que essa terra que vamos ter ali, que vai ter diferentes espessuras consoante, à medida que vamos chegando à zona sul, vamos tendo diferentes espessuras de terra e com isso vamos poder recriar os diferentes tipos de solo que há no mundo, que são diferentes. Portanto, se formos para um solo de uma floresta tropical, é bastante diferente do que é um solo por exemplo, no Tibete, quer dizer, há solos muito mais esqueléticos e há solos super profundos, e a vegetação que cresce nessas diferentes espessuras e composições é uma coisa que nos interessou desde o momento em que entramos neste concurso, no sentido de poder fazer com que aquilo que cresce ali e a vegetação que vamos escolher para ali não é só a vegetação mediterrânica, mas também a vegetação que vem de outras paragens do mundo, e com isso fazer com que as pessoas sintam alguma pertença àquele espaço, ao verem espécies que lhes fazem lembrar os seus países de origem, e esperamos que isso seja uma maneira de também envolver as pessoas naquilo que é a preservação e a manutenção deste espaço. E não posso continuar, senão ficava aqui o resto da noite. Eu estava a gostar de ouvir. Uma última pergunta, e considerando o envolvimento que a CERU teve na exposição e nestes concursos, gostava de terminar com uma pergunta ao José Laranjeira sobre quais são as oportunidades e desafios para a continuação e aprimoramento destas abordagens na cidade. Como eu disse, eu espero que haja um fluxo contínuo de projetos que a Câmara entrega à CERU para desenvolver. Portanto, a CERU não tem uma autonomia, a CERU a CERU recebe encomendas e nós temos muito gosto em desenvolver todos estes projetos. Sobre concursos, nós fazemos concursos de todos os tipos conforme a questão que tivemos que responder também. Portanto, o código tem lá uma série de concursos possíveis e nós, conforme o que precisamos, recorremos à forma que precisamos. Agora, a maneira como o fazemos é que deve ser feita, na minha opinião, com um contínuo, não é? Se o concurso de concessão-construção ou ser um concurso de concessão, tem que ser feita com a mesma preocupação. Um concurso de concessão-construção também tem arquitetos e engenheiros.
E é pena que esses arquitetos e engenheiros, que os arquitetos e engenheiros não estejam interessados também, muitas vezes, em estar presentes nessas equipas. Eu não aprecio nada um concurso com essa construção, não pela metodologia do concurso, mas pela gestão do concurso, que esse é que é o grande problema, é gerir o concurso, gerir o projeto. Aí é que está o problema, não é no concurso. A gestão de um concurso desse tipo é muito complexa. Mas vamos tirar isso da equação, portanto a CERU fará os concursos que terá que fazer, da formulação que tiver que ser feita, e nós já fizemos vários concursos com ordem, noutras formulações, sempre com ordem. Agora, aquilo que a CERU, a minha equipa e eu, vamos dar uma cheia daqui, porque ouvimos aqui que estamos a fazer a coisa bem feita, portanto, e nós queremos continuar a coisa bem feita. Essa qualidade da pergunta, independentemente de qual é a tipologia de concurso, é que tem que ser bem feita. Saber o que queremos, para onde queremos ir, quais são as balizas, e depois ter júris qualificados que nos apoiem. Eu nunca fiz parte de nenhum júri, portanto, ponho-me de fora desse processo, pela posição em que estou, mas na realidade, os júris e a minha equipa participam em todos os júris, porque normalmente o gestor do projeto é o presidente do júri, por questões de funcionamento de todo o processo, e é ele que constrói o programa, não sou eu, é o gestor de projeto que constrói aquele programa preliminar, portanto está muito envolvido no processo, mas também sabemos, e temos discutido muito isso, por estarmos envolvidos, também não podemos condicionar nem o programa, nem sequer a questão da análise dos projetos. Portanto, é muito importante que não nos condicionemos também na análise, porque às vezes podemos ter tendências, porque nos é mais fácil observar isto ou aquilo num determinado concurso. E por isso é importante que os concursos sejam diversos, com a ordem dos arquitetos, com a ordem dos engenheiros, com as diversas entidades da Câmara que queiram participar e que sejam abrangentes. Dá muito trabalho um concurso deste tipo, esta parte do júri, mas é absolutamente crucial que qualquer que seja a tipologia de concurso, programa preliminar, pergunta, uma boa resposta. Esse é que é importante. Salta sempre a parte da investigadora, é precisamente a inovação, como é que a inovação fura a história, como é que ela aparece, nós normalmente só a conseguimos identificar depois, mas ela aparece. E porquê é que ela aparece, e quando é que ela aparece, e em que motivos por que motivos é que ela aparece, e por isso é que eu vou fazendo estas experiências, e peço imensa desculpa vos ter aproveitado também, porque acabam por ser os nossos inovadores aqui, na verdade, aqueles que conseguiram furar e conseguiram, na verdade, ser selecionados por alguma razão, porque um conjunto de júris achou que tinha alguma diferença relativamente aos outros. Portanto, a conversa foi francamente interessante. Também esta questão dos concursos, que é muito importante, que eu também tenho trabalhado desde 2017, duas conquistas muito boas que já se conseguiram e que vão continuar a ser, abertos a todos, portanto são concursos abertos a todos, e número 2, os honorários não são um critério de avaliação. Isto é uma coisa que já se conquistou. Tenho-vos a dizer que o Hub do Mar foi o primeiro concurso que foi ao Tribunal de Contas, porque tinha um valor que tinha que ir ao Tribunal de Contas, o valor do contrato, e passou no Tribunal de Contas. Portanto, nunca mais ninguém me pode dizer, como eu ouço desde 2017, que eu sou obrigada a pôr os honorários como critério de avaliação, porque não sou. Porque se até o Tribunal de Contas percebe que a arquitetura pode ser avaliada só pela qualidade, toda a gente tem que perceber. Já passámos a última fronteira das pessoas que só olham para contas e mesmo essa percebe que a arquitetura pode ser avaliada só pela qualidade. Portanto, não há nenhuma justificação, em parte nenhuma, para que os honorários sejam um critério de avaliação. Portanto, quem encomenda tem que pôr o valor e a arquitetura é avaliada pela qualidade para aquele valor. Isto é muito significativo e acho que foi uma grande conquista que se fez com tudo isto, mas particularmente com o Hub do Mar, que foi o primeiro que teve esta validação, na história dos concursos de arquitetura do país, que teve esta validação real do Tribunal de Contas. Portanto, temos esse papelito que eu vou guardar para o resto da vida, que é sempre, nós só respiramos ali nas obras quando temos os pareceres do Tribunal de Contas, é assim a nossa última fronteira, e agradeço-vos por isso. Sobre se a Bauhaus é ou não é, há ou não há, o que é isto, porque é que nós estamos a falar sobre isto, eu acho que acima de tudo é esta ideia de pensar no futuro. Isso é que de facto, e a arquitetura é sempre pensar no futuro. Mesmo que já esteja tudo inventado debaixo do sol, é sempre, o arquiteto, por definição, o que faz é pensar no futuro. É a única profissão que não faz mais nada a não ser pensar no futuro, porque o objetivo é mesmo desenhar o futuro, é a encomenda, esse é o pão e manteiga da arquitetura. Olha, pensa lá no futuro e diz não, o que é que eu vou fazer? O que é incrível, porque quando a sociedade está parada e estagnada e precisa de um empurrão, precisa de pessoas que consigam pensar no futuro.
Portanto, eu acredito mesmo que os arquitetos são e vão ser, e sob pena toda a gente me pôr o carimbo de modernista empedernida, que também não sou, mas moderna, sim, profundamente moderna, com a ideia de que os arquitetos são fundamentais para esta nova etapa e que o que vai trazer uma radical transformação, é a tecnologia, como sempre, e a tecnologia está a mudar de uma maneira brutal. E os arquitetos vão ser, como sempre, as pessoas que vão pensar e desenhar o futuro. Por isso agradeço-vos profundamente a todos, a Câmara, arquitetos, júri, toda a gente que participou nisto, agradeço-vos profundamente. E pronto, e passo aqui ao público, não sei se mais alguém tem perguntas, o próximo vai ser sobre cooperativas, e acho que vai ser também um diálogo bastante interessante. Habitação pública e cooperativas específicas, portanto acho que também vai ser uma nova fronteira. Posso acrescentar uma coisa? Sim, claro. Ainda bem que falas, só para dizer outra fronteira que nós já conquistámos, que é a Ordem dos Engenheiros vai passar a fazer parte, eu tinha-me esquecido disso, nós vamos passar a ser um júri de 5 e a Ordem tem o 5º elemento, o que eu acho que também é uma boa coisa nas nossas parcerias, vai ser um passo à frente que me parece muito significativo. Só devo dizer bem da Ordem dos Engenheiros, hein? Ainda por cima está a ser gravado e gostava de deixar essa nota prévia. Mas hoje estive numa reunião na Ordem dos Engenheiros, era uma reunião importante e como também estava lá a imprensa, portanto era pública. E éramos só homens. E uma das coisas que também é muito interessante, que talvez não falamos aqui, e que estes concursos também mostram, é essa pluralidade. Essa pluralidade que aqui existe, que começa a existir na profissão, que os concursos estão a permitir mostrar mais do que até, na verdade, o reconhecimento dos principais autores de arquitetura. No passado, perguntam-me sempre, mas então que mulheres, arquitetas é que começam, mas nos concursos, curiosamente, quando a gente faz esta leitura de um naipe de concurso num determinado período de tempo, vemos que efetivamente está aí equipas mistas, equipas lideradas por mulheres, e equipas de homens também, conjuntos de ateliês com mais anónimos, ou pelo menos mais com marca, e isso é um aspecto positivo, lembrando-nos que, pelas informações que temos, efetivamente na entrada de alunos na faculdade de arquitetura, à data dos anos agora, dos anos mais recentes, temos alguma feminização na profissão. Ou seja, 60% ou 70%. A má notícia é que isso já era assim nos anos 80. A má notícia não, a boa notícia. Não estou só a dizer, a entrada de mulheres nos cursos já era assim nos anos 80. O problema é que depois elas não seguiam para a profissão, mas a entrada nos cursos já era mais feminina nos anos 80. Portanto, agora eu vou só dizer uma última coisa antes de passar a Só há uma mulher presidente da Ordem. E vocês sabem quem foi. Há duas, há a Olga e a Helena, é verdade. Há duas. E, portanto, até nisso. Mas, portanto, também é um bom desafio para o futuro. Só, desculpem lá, para concluir, porque coisas para melhorar nos concursos, e eu estou a ouvir e nós estamos a tentar. E tenho também pensado muito nisto. O que é que nós podemos reduzir para o peso não ser tão grande para os ateliês? É mesmo importante percebermos isso. O que é que podemos reduzir? Tem que ser público e tem que ser uma expressão que se perceba o que é o projeto. Não pode ser só uma memória descritiva, não pode. Já tentámos isso, porque eu já tentei isso, não dá, porque não dá para avaliar uma memória descritiva e um conceito, não dá. Portanto, tem mesmo que ser um projeto, é mesmo isto, ou seja, tem que ser um projeto, mas temos que pensar, tipo, limitar o número de imagens, já assim, há algumas sugestões, porque as imagens são muito caras na produção dos... Pode ser só, tipo, só se pode ter uma imagem, pode ser simplificado, mas tem que ser... 500, sim. Eu já fiz vários para fora, onde temos uma primeira fase à escala 500, portanto... E, portanto, transforma-se, é uma ideia, pode-se apresentar maquetes, o que quiser em fotografia, a seguir selecionam-se 3 ou 4. Quando, a partir do momento que há 3 ou 4 que recebem dinheiro, que são 5 mil euros, o que seja, é assim como se, num jovem arquiteto, é como se entrasse um projeto pela porta dentro. Ou seja, nós estávamos a concluir um projeto para fora e tive muita pena de não participar neste concurso, porque era um prazo curtíssimo, na realidade. Mas é assim, se nós conseguíssemos fazer os projetos numa fase pequena de um curso de ideias, não é? E a seguir tivermos dinheiro e eu estou a dizer, eu já não sou um jovem arquiteto, infelizmente, mas na realidade nesta questão da inclusão é importante, ou seja, e não são os 20 mil euros ou 15 mil euros que vão para isso no final. Vamos testar vamos escolher nós temos tantos para fazer, vamos experimentar para ver se funciona assim. Para as novas gerações é ótimo para participar. O desafio é sempre o mesmo, temos que ter elementos suficientes para avaliar o que não, é. Com certeza, mas é assim, fazem-se concursos, nomeadamente na Suíça, fazem-se concursos a 2 fases há muito tempo. Na Áustria. E na Áustria também.
Na Ordem do Norte chegou-se à conclusão que não era possível. Exatamente. E tem vantagens até de poder melhorar a segunda fase de concurso com as ideias do primeiro, poder-se melhorar um bocadinho o caderno de encargos daquilo que se quer fazer. Portanto, há uma primeira fase de reflexão em que a segunda é feita a 3, 4 pessoas. E isso permite que toda a gente possa... Saímos daqui com esta encomenda. Muito obrigado por isso. Nós temos tido alguns problemas na gestão dos projetos, porque é o que mais me preocupa muitas vezes, é a gestão do processo, do projeto a seguir, depois do concurso, e nós temos tido muitas vezes dificuldades em... Tem havido um decréscimo muito claro na qualidade, principalmente das engenharias. É um decréscimo gigantesco na qualidade das engenharias. E isso tem tido grandes problemas no desenvolvimento dos projetos. Há arquitetos com enormes ambições de arquitetura que não têm engenharias a acompanhar a ambição da arquitetura. Um concurso de 2 fases permitiria isso, e muitas vezes isso acontece. A equipa que vai à segunda fase vai defender o seu projeto com a sua equipa de engenharia. E isso permite ao júri, à entidade pública que vai comprar aquele serviço, entender com o que é que se está a lidar, não é? Agora, isso não é nada consensual. Entre os arquitetos também. Vamos lá ver, isso não é nada consensual. Mas acho que há aqui outras aberturas para a questão da encomenda e da definição da encomenda, mas realmente poderá ser uma hipótese, já se foram experimentadas, os privados fazem muito isto, e mesmo cá em Portugal. Estava a falar aqui do projeto da Catarina, que tinha a ver, acima de tudo, com o concurso, mas a primeira fase não tem que ser... ou seja, a questão do prazo do concurso é muito importante, os 2 meses, não é? Portanto, 2 meses para um concurso é uma loucura para conseguirmos chegar a boas propostas. Para chegar às boas propostas, que é esse o objetivo da Câmara, da CERU, que é ter boas propostas para poder escolher. Porque se chegamos lá e temos más propostas ou propostas médias, de repente há um fator de risco que inicialmente não era previsto, não é? E por isso é importante considerar os tempos. Portanto, se numa primeira fase pode até ser menos tempo é uma ideia, e depois dar um pouco mais tempo para conseguir que haja 4 boas propostas para se fazer. Nós tivemos a sorte de participar num concurso internacional, que ganhámos agora recentemente, como é sabido, e deram-nos 6 meses. E, portanto, nós chegámos a uma sala onde havia 50 propostas, podiam haver ideias estrambólicas, ideias que nós não concordávamos, mas eram 50 propostas impecavelmente apresentadas e com toda a certeza eram propostas viáveis. Materiais que eles tinham? Não percebi. O que é que eles tinham para apresentar? Tínhamos 5 painéis a 0, mas era um concurso grande. Portanto, mas a questão era esta, o tempo é decisivo para se fazer boas propostas. Esta questão que a política não tem tempo, portanto, é o projeto que é espremido, é uma coisa muito difícil depois de conseguirmos, e eu acho que Portugal tem este espírito de missão ainda, porque eu acho que há uma ótima formação de arquitetura em Portugal, quer seja na parte da gestão, quer seja depois na parte dos projetos, e portanto estamos todos num espírito de missão, e acho que era importante conseguirmos tornar isto sustentável, inclusivo e belo também para os arquitetos. Muito bem. Tá. Eu vou só acrescentar mais uma coisa, mais um detalhe, é que quando nos dão 2 meses para fazer um concurso, nós na verdade só temos 1 mês para fazer o concurso. Porque depois 1 mês... Um mês é para alguém nos fazer o 3D e para, a palavra não soa bem, mas é vendermos o projeto. Portanto, o projeto temos que o fazer às vezes... Eu já fiz concurso em que o projeto tem que sair em 2 semanas. Porque eu sei que depois 1 mês é para a apresentação. E o ateliê não para. E o ateliê não pode parar. E o maior investimento é sempre nas imagens tridimensionais. Mas aqui agora temos mais tempo e mais espaço. O problema aqui era o PRR, nestes aqui era o PRR. Estamos com esta grande pressão, que a maior parte das obras tem que ser construída até 26, e também por um lado é bom para os arquitetos porque vão ver logo aquilo em obra, o que também é uma coisa boa, diria, não estou a fazer projetos para nada, mas por outro lado tem que estar acabado até ao fim de 26, portanto... Mas eu acho que o do Martim Muniz teve mais tempo, não é? Em todo teve mais tempo, teve mais tempo não de construção do programa, ou seja, teve todo este tempo, teve mais tempo, depende um bocado dos concursos. Muito bem, mais tempo. Não é
uma crítica, é uma reflexão. Não, mas eu gosto de melhorar, portanto, vamos tentar, vamos experimentar 2 fases e os que não são PRR, com mais tempo, os que são PRR, olha, não há milagres.